deve estar muito boa. Eu acho que é isso. Aí, começou. Ô, gente, ó, ninguém reparou, só a Sandrinha que reparou que nós lemos até o versículo 18 do capítulo 25. Era para ter ido até o versículo 34. E eu parei no 18, porque minha Bíblia, como ela é judaica, aí ela tem aqui, ó. Ai, não vai dar para ver. Mas ela tem a Paraxá, né? E a Paraxá vai até o versículo 18. Aí ele começa a escrever assim o título, Paraxá número 6. Aí do 19 até o... Aí eu achei que tinha parado ali. Aí eu não li o capítulo 25 inteiro. Então nós vamos ler essa parte que a gente não leu, do capítulo 25, tá? Para a gente não perder esse pedaço, porque é importante, muito importante. Tá bom? Alguém quer ler para nós o versículo 19 até o 26? Se alguém quiser ler, senão eu já faço o que eu faço toda vez, né? Lê e já vai explicando. Então, bora lá. Deixa eu pegar meu zóio. Vamos lá. Eis a história de Isaac. Eu estou lendo capítulo 25, versículo 19, tá? Eis a história de Isaac, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaac. Isaac tinha 40 anos. Olha que interessante. Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Olha que lindo, gente. Davi foi rei com quantos anos? 40. Caleb tinha quantos anos quando ele foi espiar a terra prometida? 40. Moisés tinha quantos anos quando ele matou o egípcio e foi para o deserto e começou a cuidar das ovelhas? 40. Com quantos anos, além disso, Moisés conduziu o povo pelo deserto? 40. Você percebe como que Deus ele vai mostrando para nós e ele vai revelando a vontade boa, perfeita e agradável dele? Então, é sempre assim, gente. Porque o 40, nesse caso, de Isaac tomar como esposa Rebeca, significa transformação, provação, preparação. No caso de Moisés, os 40 anos que ele conduziu o povo no deserto, eles estavam ali sendo transformados, preparados para receber a terra prometida. Mas por murmurar, eles não entraram. Somente Caleb e Josué. Aí nós temos Moisés, que viveu 40 anos no Egito como príncipe. 40 anos. Recebendo todo tipo de idolatria. Aí ele sai, passa 40 anos como pastor de ovelhas, lá junto com o sogro dele, e depois mais 40 anos conduzindo o povo pelo deserto. Olha como é lindo isso. Olha a transformação, olha a preparação que Deus veio fazendo na vida dele, até que ele realmente conduzisse o povo. Aqui, Isaac, da mesma forma, com 40 anos de idade, ele se casa com Rebeca. Gente, isso é muito mais do que simplesmente um homem se casando com a mulher. Deus está querendo te mostrar ali toda a transformação da igreja depois que Cristo toma a noiva. Então, vamos lá. Se casou com Rebeca, filha de Betuel, o Arami, de Padan Aram, irmã de Labão, o Arami, para ser sua mulher. Isaac orou a Adonai a favor da sua mulher. O que Yeshua fez a favor da igreja? Ele orava em todo o tempo. Aqui, Isaac sendo representado, né, representando Yeshua e Rebeca, a noiva.
E ele orou a favor da sua mulher, porque ela não tinha filhos. Olha só como que é exatamente igual Sara. Sara também era infértil, não tinha filhos. E Deus deu o quê? Uma promessa. O filho da promessa viria por meio de Sara. Novamente aqui, Rebeca não tinha filhos. Ela era estéril. E Adonai ouviu a oração de Rebeca e deu filhos a ela. Agora presta atenção. Os filhos lutaram tanto dentro dela que ela disse: se isso continuar dessa forma, por que continuar a viver? Quem estava na barriga dela? Jacó e Esaú. Por isso, ela foi perguntar a Deus, que lhe respondeu: existem duas nações no seu ventre. Desde o nascimento, eles serão dois povos rivais. E isso é até hoje. Um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Eita! Quando o tempo do parto chegou, havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era o vermelho, e todo recoberto de pelos, com um casaco, como um casaco. Por isso ele foi chamado Esave, que significa completamente formado ou já tendo pelos, tá? Vermelho. Ele era ruivo, né, gente? Ele era ruivo e todo peludo. Esaú, ele veio ruivo peludo. E esse nome dele também representa, tá? Como se fosse selvagem, sabe? E aí a gente vê que realmente a personalidade de Esaú era exatamente assim, um selvagem. Não é só a questão do pelo, tá? Então, o seu irmão surgiu com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso, ele foi chamado Jacó, ou seja, Jacó. Jacó significa o suplantador, ou aquele que segura pelo calcanhar. Por quê? Yah significa o nome de Deus. Como é que fala? A abreviação do nome, né? Yah e Akov, calcanhar. Então, é aquele que segura pelo calcanhar. Isaac tinha 60 anos quando ela deu à luz os dois. Por que está falando de Isaac com 60 anos? Eu vi aqui 1 Timóteo, olha só que lindo. 1 Timóteo 5, 9 e 10. Aí vem falando aqui, vou pegar aqui. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel ao seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, recorrer os atribulados, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Primeiramente, gente, eu quero falar sobre os 60 anos, porque é importante a gente entender isso. Até na nossa geração, isso estava na Torá. Na Torá. O apóstolo Paulo, ele só citou aqui em 1 Timóteo o que já estava escrito em Levíticos, tá? Sobre os 60 anos das viúvas. Por quê? Era com 60 anos, vamos pôr assim, todos os israelitas eram obrigados a
cuidar dessas viúvas. Hoje o Estado faz o quê? Com 60 anos, era, né? No Brasil, era 60 anos. A pessoa se aposentava, não era assim? Ela se aposentava e começava a descansar, né? E aí, o Estado, aquilo que ela pagou todos os anos, começava a cuidar das necessidades dela e dava um salário para ela todos os meses até ela morrer, né? Na Torá fala que todos os israelitas tinham que cuidar das suas idosas, ela entrava para a lista de viúvas e com 60 anos, tá? E ela era cuidada por todos. Mas aí vai mais além disso, tá? Os 60 anos aqui de 1 Timóteo está mostrando que a mulher, como igreja, tá? Ela só vai ser cuidada verdadeiramente se ela for uma mulher fiel. E aí é muito mais do que só, a gente tem que cuidar dos idosos, todo mundo sabe que tem. Entra mais profeticamente falando, tá? E isso é legal a gente estudar sobre isso. Por que 60 anos? Por que não 70 e 80, como diz lá em Salmos? Lá já é outra profecia. Porque a pessoa fala assim, o mais tardar 70, 80, que é a profecia que está lá. Aquilo lá é outra profecia. Aqui está falando sobre a esposa fiel, que ela é cuidada, mesmo sendo viúva. E ela é cuidada, como é que é? A não ser que tenha mais de 60 anos, tenha sido fiel a seu marido e conhecida por boas obras, tais como criar os filhos. A mulher, ela precisa criar os filhos, não precisa? A igreja precisa cuidar dos filhos, tá? Dar de beber para ele, dar de comer para ele. Não é assim a igreja? Sim, é assim. Ser hospitaleira, a igreja não precisa ser hospitaleira. Lavar os pés dos santos, ou seja, servir na igreja, não é assim? Você está aqui para servir. Lembre que a gente estudou no estudo passado sobre Rebeca, dar a água de beber para os camelos. A igreja não está aqui só para ser enaltecida, não. Ela não é enaltecida. Ela veio para servir. E para se dedicar a todo tipo de boa obra. Então, isso aqui, ela está falando sobre uma senhorinha viúva de 60 anos que estava lá no meio do povo. Tão somente. Ela está falando sobre a igreja, sobre como nós devemos ser, quanto inseridas no corpo da igreja. E aqui Isaac tinha 60 anos quando ele deu à luz 2 filhos. Você está entendendo a ligação? Isaac representando Yeshua, e quando ele deu à luz 2 filhos. A mesma coisa que Abraão com Ismael e Isaac. Agora vem Isaac tendo 2 filhos, gerando 2 filhos, em que um é um selvagem e o outro é um suplantador, tá? E agora a gente vai saber um pouco mais sobre isso. Vocês entenderam a relação dos 60 anos entre a igreja gerando filhos, cuidando dos filhos, sendo hospitaleira, lavando os pés dos santos, servindo os atribulados, fazendo toda a prática de boa obra, gerando filhos para a salvação, e Isaac. Vocês entenderam isso? Que ele estava ali tendo 2 filhos, gerando 2 filhos. Então tá bom. 27. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um caçador habilidoso, um homem que vive no campo, ao passo que Jacó era um homem pacato que vivia em tendas. Pode falar, Belinha. Aí, nessa história aí, os 2 filhos eram da mesma mãe, né? Porque Abraão era de mães diferentes, né? Sim, mas era o filho, era considerado filho, né? Sim. E aí você vai ver como os dois, as duas histórias estão falando sobre a mesma história dela.
sim. Sobre a mesma Mas história. então Sobre é a os mesma filhos. mãe, só essa dúvida. Isso, é a mesma mãe. É a mesma mãe. Tá bom. Porque eles nasceram gêmeos, né? Eles nasceram da mesma mãe. Rebeca teve gêmeos. Ah, E tá. Sara Entendi. teve só um, o filho da Uhum. promessa. Mas no final do fritar dos ovos, Belinha, ele está falando sobre dois tipos de povos, tá? Sobre dois filhos. Um jumento selvagem, um Edom, um vermelho, Sim. tá? E sobre o filho da promessa e o que vive em tendas. E agora a gente É, e vai falar. você já se perguntou como que pode ser da mesma semente e vir dois povos? Você já se fez essa pergunta? Sim, sim, porque não tem nada a ver com vamos pôr assim, o DNA tem a Sim. ver com o espiritual. E é isso que Deus quer mostrar aqui. Porque muitas vezes as pessoas se apegam a Ismael, os ismaelitas, Edom, os árabes, e como a genealogia, né? O DNA. Mas não estou falando sobre DNA. Aqui a Bíblia está falando sobre espiritualidade. O que cada um escolhe para si. A gente vai ver claramente isso no capítulo 26. Tá? A gente vai entender isso aqui. Jacó era um homem pacato. O que significa pacato? Um era caçador, sabe aqueles bem, não tinha medo de nada, que ia, enfrentava, caçava. O outro era pacato. Ele vivia onde? Em tendas. E toda vez que a palavra disse que vivia em tendas, significa que vivia debaixo da cobertura do Altíssimo, tá? O viver em tendas no Antigo Testamento era exatamente isso. Era aquele que vivia debaixo da cobertura do Altíssimo. E o outro não, vivia no campo, como um jumento selvagem. Exatamente igual à descrição do que Deus deu para a serva de Sara sobre Ismael. Exatamente igual. Porém, usando agora os filhos de Isaac para falar sobre a mesma espiritualidade. Um vai ser espiritual, o outro não vai ser espiritual. E agora nós vamos ver por que disso. Isaac preferia Esaú, pois ele gostava de caçar. Rebeca preferia Jacó. Certo dia, quando Jacó preparou um cozido, Esaú chegou do campo exausto e disse a Jacó: Por favor, deixe-me devorar um pouco dessa coisa avermelhada aí. Estou exausto. Era o quê? Tem Bíblias que falam que era lentilhas, tá? Vermelhas, um cozido de lentilhas. Mas isso é questão de tradução, tá? E esse é o motivo dele ter sido chamado Edom, porque o cozido era vermelho. Edom, ele ficou conhecido assim justamente porque ele trocou a bênção da primogenitude por um prato de lentilha vermelho. Então, ele foi chamado de Edom, o avermelhado, e também porque ele era ruivo, tá? Mas mais porque o motivo dele ter trocado o prato de lentilhas, tá? Pela bênção. E Jacó respondeu: Venda-me primeiro o seu direito de primogenitude. Veja, estou a ponto de morrer, disse Esaú. De que adianta meu direito à primogenitude? Olha só o que ele falou. Pronto, estou a ponto de morrer. De que me direito gente, hoje tá ruim. De que me adianta o direito de primogenitude? Você acha que uma pessoa dessa, ela dá primazia às coisas espirituais? Sendo que o direito de primogenitude te dava o direito de governança de toda a tenda da casa do seu pai. De todo mundo, dos servos.
de toda a riqueza que o pai tinha, lembrando que aqui no coisa falou que Isaac se tornou um homem muito rico, muito rico. Ele não estava se portando com nada, não. Ele não queria nem saber. Ah, me dá logo esse prato de lentilha. Por quê? Ele queria saciar a carne. Ele queria saciar as coisas da carne, a vontade da carne. E quantos hoje buscam os desejos da carne ao invés do fruto do Espírito? De viver debaixo da tenda de Deus, viver debaixo da vontade do Altíssimo, procurando a bênção e não os desejos carnais do nosso coração. Quantos hoje fazem a mesma coisa? Lá em Deuteronômio fala, escolha a bênção e não a maldição. Lá para Caim, você lembra o que Deus falou para Caim? Por que Deus considerou Caim? Considerou mais Abel do que Caim? Por quê? Por causa do desejo do coração de Caim. A mesma coisa está aqui com Esaú. Olha o que fala aqui, ó. Gênesis 4. Adonai disse a Caim, por que você está irado? Por que está tão abatido? Se fizer o bem, fizer o que é bom, não deverá erguer sua cabeça? E se você fizer o que é bom, o pecado espreita junto à porta, ele o deseja, mas você pode dominá-lo. Muitas vezes, essas pessoas, elas são levadas por desejos egoístas da carne. Mas a gente pode dominar. A Drica tinha até me perguntado, eu até nem respondi, mas depois vou responder ela, o que eu penso sobre a pessoa, o salvo perde a salvação, se ele é predestinado, se uma vez salvo, salvo para sempre, livre-arbítrio. Está aqui, ó. Gênesis 4, exatamente, versículo 6. Se você fizer o que é bom, você pode erguer sua cabeça. Agora, se você não fizer o que é bom, o pecado espreita junto à porta. Mas você tem a escolha. Você pode dominar os seus pensamentos, o seu coração, essa tendência ao mal, porque todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas nós podemos decidir seguir a Cristo e obedecer, escolher a bênção, ou não seguir, escolher os desejos da carne e viver como Esaú, preferindo um prato de lentilha do que a bênção de Deus da primogenitude e da herança. Pode falar, Sarinha. Sobre a salvação, perder, né? O próprio Jesus, ele disse, aquele que está de pé, ore para que não caia. Então, nós vamos chegar lá em Gênesis 33, tem uma revelação profunda quando Jacó vai se reconciliar, né, com Esaú, e Esaú convida Jacó para poder ir. Mas eu não vou entrar agora não, para não tirar o foco, mas é sobre isso aí, sobre o jumento selvagem. Então, é uma revelação muito profunda e dá para se entender que a gente vai ter que fazer, de fato, uma escolha, se a gente quer continuar com a primogenitura, né? Ou se a gente quer ir com Esaú. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Sara. Exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. E aqui, Deus está mostrando exatamente o que está no desejo do seu coração. A sua primogenitura ou você quer o prato de lentilha? O que ele falou? Jacó já não, ó. Jacó, ele já estava de zoião na primogenitura. Era dele por direito? Não. Quem nasceu primeiro? Esaú. O direito era de quem nasceu primeiro, mas eles eram gêmeos. Eles praticamente nasceram juntos, né? Mas mesmo assim, quem nasceu primeiro tem o direito. Então, Esaú nasceu primeiro, Jacó já pegando no calcanhar, tipo, vem que eu quero sair primeiro. Fica aqui, homem. Você não vai pegar a primogenitura, não. Mas não conseguiu.
Aí, o que ele fez? Fez Esaú jurar que daria a primogenitura para ele por um prato de lentilha que ele tinha preparado. Aí, Jacó diz, primeiro jure. Então, ele jurou. Peraí, deixa eu só... Primeiro jure. Ele falou... Ai, peraí. Então, ele jurou vendendo o seu direito de primogenitura a Jacó. Então, Jacó deu-lhe o pão e o cozido de lentilha. Olha o que ele deu? O pão e o cozido de lentilha. Muitos estão comendo pão aí, achando que está comendo um pão vivo. E, na verdade, está largando, comendo esse pão, que não é o pão vivo, e está largando a primogenitura. Sai dela, povo meu, se você não quiser dar com ela os pecados dela. Muitos estão comendo pão e cozido de lentilha e estão perdendo a primogenitura. Sabe o que é isso? É quando a pessoa vai lá comer pão todo domingo em algum lugar, tá? Onde fala todo tipo de apostasia, e aí ela sai daquele lugar, faz tudo o que ela quer de desejo da carne, beberrão, fornicador, adúltero, desejo da carne. Essa é a lentilha. E aí a pessoa acha que ainda é primogênito, mas não é. Ela acha que ela vai receber a bênção, mas não vai. Então, cuidado com o pão que você está comendo, porque aqui Jacó deu o pão, o cozido de lentilha, ele comeu e bebeu. Levantou-se e continuou seu caminho. Não é o que muitos estão fazendo hoje? Levanta de domingo, lá do lugar onde vai, acabou de comer, acabou de beber, levanta, continua o seu caminho, achando que vai receber a bênção. Não vai. Assim, Esaú demonstrou o pouco valor que sentia pelo direito de primogenitude. Sabe por quê? Ele dispensou a primogenitude. O que ele falou? De que me vale a primogenitude? Estou morrendo de fome aqui. Quando a gente não dá valor ao prêmio, à bênção, à coroa da vida, a vida eterna, a gente não dá valor à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida. Está aqui, a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Yeshua. E quando a gente não dá importância à palavra mesmo, o que acontece? A pessoa perde a primogenitude. Por quê? Porque ela vai comer um pão e uma lentilha que não vai dar a bênção para ela. Tá? 26. Vou começar o 26 agora. Já começa assim. Sobreveio uma fome na terra. Não como a primeira fome, ocorrida quando Abraão estava vivo. Isaac foi a Gerar, dirigiu-se a Abimeleque, lembrando que a tradução de Abimeleque é meu pai é rei, dos filisteus. Filisteus eram um povo pagão. Adonai apareceu-lhe e disse, não desça ao Egito. Era uma ordem. Mas viva onde eu indicar a você. Permaneça nessa terra e eu estarei com você e eu o abençoarei, pois darei essas terras a você e aos seus descendentes. Cumprirei o juramento feito a Abraão, seu pai, tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Darei todas essas terras aos seus descendentes, e por meio de seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas. Como? As estrelas do céu. Lembra? Tem duas promessas, como as estrelas do céu e como as areias do mar. São duas classes.
E por meio dos seus descendentes, eu vou abençoar todas as nações da terra. Uma grande multidão, como nenhum homem podia contar. Lavou as suas vestes na grande tribulação de todos os povos, línguas e nações. Todas as nações serão abençoadas. Tudo isso porque Abraão atentou para o que eu disse e realizou o que eu ordenei. Então, adianta só escutar a palavra? Não. Obediência. Ele não só escutou, como realizou tudo aquilo que Deus disse. Tudo que Deus ordenou ele fazer. Ele seguiu os meus mandamentos, meus regulamentos e meus ensinos. Ah, mas Abraão é o pai da fé. Nós somos só pela fé. Nós somos salvos pela fé. Ah, é? Então, o que está falando aqui? Que Abraão não só ouviu, como obedeceu. Todos os mandamentos, regulamentos e os meus ensinos. Ah, mas eu estou na graça. A graça, eu estou na graça. Por isso que muitos estão comendo um pão cozido de lentilha e estão achando que eles vão ser primogênitos, vão receber a bênção. Não vão. E agora vocês vão ver que ele vai chorar. Versículo 6. Por isso Isaac estabeleceu-se em Gerar. Os homens do lugar perguntaram-lhe a respeito da sua mulher. Olha, novamente, a mesma coisa que Abraão. Por medo, ele disse, ela é minha irmã. Ele pensou, se eu disser que ela é minha mulher, eles poderão me matar a fim de tomar Rebeca. Além disso, ela é uma mulher muito bonita. Certo dia, porém, depois de ter vivido ali por um longo tempo, Abimeleque, lembra? Abimeleque de novo, gente. De novo, Abimeleque foi aquele que pegou Sara, quase pegou Sara, e agora novamente com Isaac e Rebeca. Mesma história, o mesmo reinado. Tentando usurpar, pegar, roubar, furtar a noiva do patriarca. Certo dia, porém, depois de ter vivido ali um longo tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, estava observando da sua janela quando Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Abimeleque chamou Isaac e disse, então ela é sua mulher? Como você disse, ela é minha irmã? Isaac respondeu, agi assim por ter pensado, eu posso ser morto por causa dela. Só há um que podia ser morto pela noiva, Yeshua. Enquanto ele estava na terra, ele nos chamou de irmãos. Após a morte de Yeshua, nós viramos esposa, noiva, o marido. Isaac respondeu, assim porque eu poderia ser morto por ela. Abimeleque disse, por que você fez isso conosco? Alguém dentre o povo poderia facilmente ter dormido com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque advertiu todo o povo, quem tocar nesse homem ou nessa mulher, com certeza será morto. Isso mostra a repetição do erro do pai Abraão. Por quê? Pela falta de confiança na proteção de Deus para com ele, literalmente. Agora, e espiritualmente? O que significa isso? Que muitos vão querer tornar a noiva uma adúltera, mas não vai. Porque o próprio Deus vai intervir, porque a noiva ela foi comprada por um alto preço, preço de sangue.
preço de sangue. A noiva, ela é comprada com alto preço. E Yeshua disse o quê? Que nenhum ele vai deixar se perder. Eu Fiel. vejo que a Nenhum noiva fiel. é intocável, inviolável. E quando eu vejo esse decreto do rei aí, eu vejo, tipo, ai daquele que toca na noiva do Senhor. Sim, exato. E isso eu não estou falando de individualmente, tá? Porque individualmente a gente acabou de falar. Acautele-se para que não caia. Individualmente. Eu estou falando como noiva, como corpo de Cristo. E não individualmente, tá? Porque um corpo, ele sobrevive sem um dedinho. Ele sobrevive. Vai ficar sem o dedinho. Dedinho empodreceu, filha, vai cair. Agora, o corpo inteiro está vivo. Então, cada um de nós, estamos fazendo a nossa parte. Assim como Abraão fez. Ele, além de ouvir, ele obedeceu. Nós também temos que ouvir e obedecer. Agora, a noiva é intocável. A noiva, Deus, o próprio Deus não permitirá que se viole a noiva, porque ela não será uma adúltera. A noiva foi comprada por alto preço. Isaac plantou na terra e colheu naquele ano 100 vezes mais do que semeou. Adonai o abençoou. Naquele mesmo ano que havia acontecido tudo isso. O que significa isso? Marcos 10, 29 e 30. Vamos ler? Marcos 10, 29 e 30. Vamos lá. Eu estou sem o meu coisa aqui. Agora tá. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor a mim e ao evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Espera aí, eu vou ler de novo. Você vai deixar teu pai e tua mãe, e pai e mãe que eu estou falando é espiritual, tá, gente? Às vezes você vai sair da tua casa, daquilo que você aprendeu uma vida inteira, você deixou todos os ensinamentos errados, deixou todos aqueles irmãos que estavam lá, que onde você congregava, sei lá, porque estava errado, por amor a Yeshua e ao seu evangelho, por amor à verdade. Que não receba 100 vezes mais. Já nessa época, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguição. Lembra da igreja perseguida? Com perseguição. Aí no século futuro, e aí ele está falando do vindouro mundo, né, da vindoura vida, da vida eterna com Cristo Jesus, aí sim nós vamos ter paz, vida longa, sem choro, nem pranto, nem dor, nem doença, nem morte, nem tudo. Mas é depois. Agora você vai receber irmãos e irmãs 100 vezes mais daquilo que você deixou para trás, porém, com perseguição. Então, a bênção que Deus dá 100 vezes mais, não é os alecrim dourado que vai lá na igreja e fala assim,
Você é uma bênção de Deus, você vai ser próximo, a casa vai ser próxima, você vai ser muito rico, meu irmão, tua empresa vai prosperar, você vai ganhar muito dinheiro nessa terra. Ai, ai. Cadê a perseguição, Sandrinha? Cadê? Ó Deus, ó Deus. Eles não sabem o que eles falam. Agora, para confirmar isso, nós vamos ver Mateus 19, 29. De certo que... Ximena, só enquanto procura aí, dizem paz quando não há paz. Curam as feridas do meu povo falsamente. Exatamente. Por quê? Porque eles querem para agora. Eles querem para agora, eles querem viver o novo mundo de Deus agora, aqui nessa terra caída, governo de Satanás. Eles querem ficar aqui. E eles vão ficar. Por quê? Porque eles são iguais a um. Eles são iguais a um. Eles trocam a bênção por um pão e uma lentilha. Olha, Mateus 19, 29. E todos os que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho, campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Mas não é agora. Agora é com perseguição. É com luta. Tá? É com transformação. É com preparação, provação. Agora é com isso. Jesus nunca prometeu, você vai ser o alecrim dourado e eu vou te dar aqui nessa terra já um reino. Muito pelo contrário, ele falou, meu reino não faz parte desse mundo. E vocês também não fazem parte desse mundo. E quem amar o mundo e as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Eu não tenho onde deitar minha cabeça. E quem quiser me seguir, apanha sua cruz e me siga. Ah, você quer prosperar? Não, filha. Você está comendo prato de lentilha com pão podre. Mas bora lá. O homem enriqueceu. Quem? Isaac. O homem enriqueceu e prosperou muito, até tornar-se riquíssimo. Ele possuía rebanhos, gados, uma casa grande. Os filisteus o invejavam. Os filisteus fecharam todos os poços. Ai, gente, isso daqui é lindo demais, pelo amor de Deus. Que os servos de seu pai cavou durante a vida de Abraão e encheram de sujeira. O que você está vendo hoje? Satanás está sujando todos os poços e enchendo de sujeira, porque ele tem inveja do povo santo, puro, limpo. E ele enche de sujeira esses poços, e esses poços estão contaminados, sujos, estão dando água podre para as pessoas. Ensinos errados da igreja, né? Todos ensinos errados, podres, que não provém do santo e puro Evangelho de Cristo. Abimeleque disse a Isaque: você deve se afastar de nós, pois se tornou muito mais poderoso do que nós. Por isso, Isaque partiu, acampou no vadi de Gerar e viveu ali. Isaque abriu outra vez os poços cavados durante os dias de Abraão, seu pai, e os filisteus fecharam após a morte de Abraão, e chamou pelos nomes de seu pai, que seu pai lhe deu. Os servos de Isaque cavaram no vadi e descobriram uma fonte de água. Uma fonte de água viva, pura. Os servos de Isaque cavaram no vadi e descobriram uma fonte de água pura, cristalina. Contudo, os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, afirmando: essa água é nossa. Por isso ele chamou o poço Ezeque, discussão. Sabe o dividir para conquistar?
Sabe aquelas placas de igreja que fala, aqui salva? Se você for meu, você vai ser salvo. Aqui tem água limpa, branca, pura, pode beber. É a mesma coisa que isso aqui. Essa água é nossa. Ou seja, só aqui você vai encontrar água pura. Só. Aqui, ó. Só aqui que você vai encontrar água pura. Só. Só aqui na minha igreja. Vem aqui, ó. Só aqui. Porque essa água aqui, a nossa, é pura. O resto está tudo contaminado. E esse poço foi chamado de discussão, pois eles discutiram com ele. Eles cavaram outro poço. E houve discussão por causa desse também. E o que a gente vê hoje? Uma igreja falando que ela salva, o resto vai tudo para o inferno. Só que eles esqueceram quem é a fonte da água pura, cristalina, branca. A fonte da água, que se você beber, você nunca mais terá sede. E aí eles ficam discutindo, porque eles têm uma fonte lá, uma fontinha que a água é pura. Ah, não, a minha fonte vai te dar a vida eterna. Pode vir, que aqui é puro, aqui é puro. E esqueceram quem é a fonte verdadeira. Então eles discutem, né? Por causa do poço que eles têm. Assim, ele chamou Sitná, chamou o outro poço de inimizade. Oh, meu pai amado. E o que as igrejas faz? Cria inimizade entre elas. Ó, se eu for TJ, Testemunho de Jeová, eu não posso ir na Cristã do Brasil. Se eu for Cristã do Brasil, eu não posso ir na Assembleia de Deus. Ah, se eu for da Assembleia, eu não posso ir na Adventista. Adventista, Deus me livre, eu não posso ir nos Mormons. Ou Mormon, eu também não posso ir na, sei lá. Enfim. Porque cada uma delas acha que o poço dela é de água limpa, pura. Então, eles criam discussões, inimizade, e não faz parte da água limpa e pura, real, da fonte da água viva. Porque é ele que dá água, para que a pessoa nunca mais sinta sede. Nunca mais você vai querer beber nesses poços. Você nunca mais vai querer, porque você já bebeu da água, da fonte da vida. Você já bebeu. Você não quer mais essa coisa aí. Aí ele partiu dali e cavou outro poço. E não houve discussão por causa dele. Então ele chamou esse outro poço de amplos espaços abertos. Sabe o que significa igreja? Eclésia, chamados para fora. São espaços abertos onde você vai adorar o Pai em espírito e verdade. Onde você verdadeiramente vai adorar a Deus em espírito e verdade. São esses amplos espaços abertos em que você e o seu irmão, como nós estamos aqui, na Alemanha, na Inglaterra, em Portugal, em São Paulo, Rio de Janeiro, seja lá onde for, Minas, nós estamos todos aqui reunidos em amplos espaços abertos, adorando em espírito e verdade, fazendo parte do corpo, tomando água viva, que é a palavra de Deus, da fonte da água viva. E disse: agora Adonai preparou-nos um espaço e seremos produtivos na terra. Ou seja, agora que a gente não está mais tomando desses dois poços, não estamos mais discutindo sobre eles, nós temos agora um poço só para nós. Que são amplos espaços abertos que o próprio Deus prepara, porque é pelo Espírito Santo da verdade que nos revela a cada um de nós, aonde a gente estiver, e nos prepara esse espaço para sermos produtivos nessa terra.
produtivos, para realmente bebermos da água da vida. João 4:11, eu marquei aqui. João 4:11. Peraí, deixa eu pegar aqui. Que fala exatamente sobre a samaritana. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água, o poço é fundo. Aonde, pois, tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte, se fará dentro dele uma fonte de água que salta para a vida eterna. O que você tem dentro de você que te torna uma fonte até para dar água para quem está sedento? O Espírito Santo da verdade. Por isso não há mais um lugar específico, um poço só. Ah, é meu, é aquele, é aquele, é aquele. Não. Agora é o Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos torna uma fonte também de água, para dar água para aqueles que necessitam. Então, não só bebemos e não precisamos mais da água, porque nós temos o Espírito agora. Não temos mais sede, porque nós temos o Espírito. O Espírito nos transforma em fontes de água para dar de beber para outras pessoas e para a vida eterna. Esses poços aqui eram poços em que havia discussão e inimizade. Agora não mais. E aí, se você continuar esse capítulo 4, você vai entender que Jesus falou que agora chegou a hora. Que era ele. Ele tinha chegado. E ele era a fonte da água viva. Em que vocês não adorarão mais o Pai, nem no monte, nem no templo. Mas em espírito e verdade, porque o Pai é espírito e ele deseja que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade. E aí ele aparece para quem? Para uma adúltera, que já tinha tido 5 maridos. Representando o quê? Nós. A gente já participou de um monte de igreja, não já? Um monte. Teve gente que já participou aí, teve gente que participou de uma só, vai. Muito tempo na vida. Mas teve gente que já foi de um monte de lugar. Ah, já fui da Batista, já fui da Assembleia, já fui da não sei o quê, já fui do... Já teve 5 maridos. Mas aí o que acontece? Ela tem um encontro com Jesus no poço. E ele dá água de beber para ela, da fonte da água da vida, que era ele. E aí, a partir daquele momento, ela não tem mais sede. Ela não precisa mais de marido, porque agora Yeshua é o seu marido. Ela não precisa mais. Olha que coisa mais linda isso. Então, vamos lá. Agora, 23. Dali, Isaac subiu a Beersheba. Você lembra o que era Beersheba? Ou Beersheba? O poço das 7. Lembra? As 7 igrejas? Então, Isaac sobe a Beersheba, o poço das 7, tá? Adonai apareceu-lhe na mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, seu pai, não tema, pois estou com você. Eu o abençoarei, o aumentarei seus descendentes por causa do meu servo Abraão. Ali ele construiu um altar, invocou o nome de Adonai naquele lugar e armou uma tenda. E os servos de Isaac cavaram um poço. Então Abimeleque foi a Gerar ao encontro dele com o seu amigo Acusa e o comandante do seu exército Picol.
Disse-lhes Isaque: por que vocês vieram até mim, apesar de não serem amistosos comigo e me terem mandado embora? Eles responderam: vimos claramente que Adonai está com você. Por isso dizemos: haja um juramento entre nós. Façamos um pacto entre nós e você, de que você não nos prejudicará, como nós não o ofendemos. Ao contrário, apenas o bem fizemos a você e o enviamos em seu caminho em paz, pois você é um abençoado de Adonai. Você lembra o que Abimeleque fez? Expulsou Isaque de lá. Quantas vezes nós fomos expulsos de um lugar por falar a verdade? Quantas vezes? Eu que nem diga, né? Meu chamado, meu ministério. Quantas Ai, vezes? pai. Quantas vezes? Talvez igrejas que vocês foram te expulsaram de lá. Mas aí vai ter uma hora em que eles vão te procurar e reconhecer que você é um abençoado do Pai. Em que você realmente falou a verdade e que a bênção estava com você e que eles vão querer fazer um pacto com você. Tipo, olha, vem aqui para a minha igreja, ou então a gente vai andar com você, a gente não vai te ofender mais, a gente, pelo contrário, nós vamos deixar o teu caminho em paz, e porque a gente já reconheceu que você é um abençoado de Deus. E aí, olha que lindo. Isaque preparou um banquete para eles. Eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, eles se levantaram cedo e fizeram juramento um ao outro. Então Isaque enviou-lhes no caminho, e eles partiram em paz. No mesmo dia, os servos de Isaque chegaram e lhe disseram a respeito do poço que haviam cavado. Encontramos água. Por isso ele chamou Shiva, que é juramento, da 7, tá? Por isso que é Bershiva. Daí o nome da cidade de Bershiva, o poço da 7, o poço do juramento, até os dias de hoje. Ô, gente, o que está falando aqui? As 7 igrejas vêm desses 7 poços de água, tá? O que ele está falando aqui? Que, embora essas igrejas estejam corrompidas, e a gente vai ver isso lá em Apocalipse, tá? Capítulo 2, capítulo 3, falando sobre as 7 igrejas, aí você vai lembrar que todas elas tinham um ponto para se corrigir. Isso significa que hoje as igrejas elas têm que se corrigir, tá? Elas vão ter que se corrigir. Abimeleque representa o pai dessas igrejas, que, embora eles não aceitaram a verdade e até expulsaram membros da sua congregação por falarem a verdade, vai ter uma hora que eles vão querer fazer parte da verdade. E aí, Isaque representa Yeshua, que vai aceitá-los, e vai comer e vai beber. E eles vão realmente fazer parte do povo santo de Deus. Mas muitos deles vão se limpar na grande tribulação. Porque a grande tribulação, ela vem como uma forma de serem provados para serem aprovados. E muitas vezes eles vão ter que ser tribulados, moídos, para gerar frutos. Tá? Para eles reconhecerem que eles erraram. Você entende? Só depois que eles reconheceram que Deus era com Isaac, e que Isaac estava certo, é que eles fizeram um pacto. Fizeram um juramento um para o outro. E o que é esse juramento? Uma aliança? Aí sim ele fez o quê? O poço das 7, representando as 7 igrejas do Apocalipse, representando tudo aquilo que a gente deveria se limpar, se purificar para não perder a coroa.
Então, as igrejas que fizerem isso, as pessoas que fizerem isso, que se purificarem, se limparem cada dia mais, se santificarem cada dia mais, essas estarão incluídas na aliança, no pacto. Agora, as pessoas que, embora estão nessas igrejas e que não quiserem saber da verdade, elas não estão aliançadas com o que é verdadeiro. Elas vão continuar com esses poços, discussão e inimizade. Se elas não reconhecerem que Yeshua é o abençoado, é o abençoador, é a verdade, o caminho e a vida, e não as doutrinas das igrejas dela. Se eles não se arrependerem e parar com a discussão, parar com a inimizade, e reconhecerem que só há uma verdade na palavra do Evangelho de Cristo, eles não vão se aliançar a Cristo. E não vão poder comer e beber da mesa do Cordeiro. Quando Esaú, eu estou lendo 34 para a gente acabar. Quando Esaú tinha 40 anos, a mesma idade quando o pai dele casou. Olha só como que Deus mostra para nós. Lembra que eu falei? A mesma idade, 40 anos. Então, Esaú, o vermelho, aquele que não quis a bênção, ele tinha 40 anos quando ele tomou por mulher Judite, a filha de Beri, o Hitita e Basmate. Judite significa, gente, mulher da Judeia, tá? Mulher da Judeia. E Basmate significa um doce cheiro. A filha de Elon, o Hitita. Nossa, a hora que eu vi esse nome aqui, eu falei assim, Elon Musk? Não, não é o Mosca, não. É o Hitita. Mas tá ali, ó. Tá ali. É parente. Mas eles se tornaram um motivo de amargura. Tá vendo que eles são parentes? Eles são parentes. Elon, o Hitita, e Elon, o mosquito. É tudo parente. Por quê? Porque eles se tornaram um motivo de amargura, de espírito para Isaac e Rebeca. Por quê? Porque eles se aliançaram ao mal. Eles se aliançaram. Esaú, ele fez um casamento com o mal, com os perseguidores dos verdadeiros adoradores. Você percebe quando a pessoa ela não quer viver debaixo da tenda de Deus? Ela faz todo tipo de erro, ela se aliança, ela faz um casamento errado, tudo errado, tudo errado. Ela começa a desabar. Por quê? Porque não querem a bênção. Eles não querem. Na verdade, eles não querem. Então, eles fazem alianças erradas, fazem casamentos, e aqui idolatria, tá? Errados. E aí não recebe a bênção mesmo. Que eu pensei que estava no capítulo 26, gente, mas está no 27, a história de Esaú e do casamento de Esaú. Então, vai ficar para segunda, né? Porque hoje é sexta, né? Vai ficar para segunda a história do casamento de Esaú, que é imperdível. Imperdível. Tô doida para chegar o 33 logo, Gênesis 33. Gente, tem uma revelação aí maravilhosa sobre tudo isso. Ai, mas eu falo que todos esses capítulos têm uma revelação maravilhosa, Sara. Eu sei que você está guardando 33, mas, cara, olha, para mim, Gênesis e Apocalipse, Gênesis, o começo, e Apocalipse, o final, eles fazem o casamento perfeito. Maravilhoso. Então tá. Então a gente para por aqui, tá? 9h10 já. Glória a Deus, aleluia. Nós acabamos mais um capítulo. Para honra e glória do nosso Senhor Yeshua. Amém. Glória a Deus. Gente, não é linda a palavra de Deus, gente? Vocês entendem como a palavra de Deus, ela tá tudo ali, tá tudo ali, sabe? Eu queria ler também para vocês Provérbios 10:11. Fala que a boca do justo é comparado a uma fonte de vida, traçando um paralelo com a natureza vivificante dos poços. Então, olha só, nós nos tornamos fonte de água para beber. Então, a nossa boca, Provérbios 10:11, fala que a nossa boca, a boca do justo, é comparada a uma fonte de vida.
Glória a Deus, aleluia, gente. Um beijo no coração, que Deus abençoe todos vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Beijo. Bom dia. A Sandrinha quer falar tchau. Beijo, Tchau, bom tchau. dia. Beijo. Deus abençoe. Amém. Glória a Beijinho. Deus. Amém. Tchauzinho. Sandrinha, nós te amamos, Sandrinha. Também amo vocês, só que hoje eu não consegui ver ninguém. Beijo. Mas, ó,